Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, é impossível ignorar que ontem foi batido o recorde do número total de registros diários de novas infecções pelo coronavírus no Brasil, superior a 130 mil novos casos confirmados de infecções. Cenários similares vêm sendo observados em outros países do mundo, com recordes de registros diários de infecções confirmadas na Alemanha, cerca de 100 mil novos casos diários. Na França, quase meio milhão de novos casos confirmados da infecção em um único dia, e por aí vai. Apenas nos últimos 2 meses, o número de casos confirmados de infecções pelo coronavírus mais do que dobrou em todo o mundo e nos aproximamos muito rapidamente da incrível marca de 350 milhões de infecções confirmadas no nosso planeta. E é bastante provável que essa explosão de contaminações pela variante Ômicron do coronavírus esteja sendo subestimada, porque faltam testes em vários países do mundo, o que inclui o Brasil, onde observamos longas filas para que as pessoas possam ter confirmada ou não a infecção pela variante Ômicron. Aliás, o percentual de confirmações nessas filas, nesses testes, é de cerca de 50%, de forma que, se você tem sintomas leves, talvez você não queira enfrentar essa fila, porque se você chegar lá sem a infecção, provavelmente vai sair infectado. E há muitos casos de pessoas que relatam que, num primeiro teste, a infecção deu parecer negativo e que logo depois um segundo teste forneceu um parecer positivo, sugerindo que houve contaminação durante a fila de espera, o que de fato é possível. Por isso, fique muito atento. Segundo os especialistas, essa cepa, essa variante Ômicron do coronavírus, constitui o vírus mais transmissível da história da sociedade humana. Para que você tenha uma ideia, uma única pessoa infectada pode causar a infecção de outras 14 milhões de pessoas. É isso mesmo que você ouviu, 14 milhões de pessoas. Porque uma pessoa doente pode transmitir o vírus para cerca de 200 outras pessoas. E então, esse processo de transmissão explode numa reação em cadeia. É verdade que a vacina, os cuidados com a higiene das mãos, o uso de máscaras, pode reduzir esse número incrível para cerca de 3 contaminações para cada pessoa doente, ainda um número muito elevado. Apenas para fins de comparação, o campeão da transmissibilidade até então era o vírus do sarampo, com capacidade de infectar 15 pessoas para cada pessoa doente. Veja que a distância é absolutamente imensa. E por que a variante Ômicron é assim tão mais transmissível? Segundo os especialistas, há duas razões principais. Em primeiro lugar, é que as mutações que ocorreram permitem que as interações entre o vírus e as células do corpo humano sejam feitas de forma muito mais simples, de maneira que é muito mais fácil para essa variante penetrar as células do corpo humano e se reproduzir. E, em segundo lugar, porque a infecção pela variante Ômicron ocorre principalmente na parte superior do trato respiratório, tornando a transmissão para as pessoas ao redor muito mais fácil. Mas muito cuidado com alguns números, como, por exemplo, acredita-se que essa variante ela é menos perigosa ou causa infecções menos graves do que a variante Delta do coronavírus, por exemplo. No entanto, se você perceber, 2% de mortes em 100 mil casos representam 2 mil mortes. E 0,5% de mortes em 1 milhão de casos podem representar 5 mil mortes.
Portanto, a explosão de contaminações pode constituir um problema muito grave para as populações humanas do planeta. E não devemos também esquecer que o planeta Terra se transformou numa espécie de covidário, de forma que novas mutações e variantes podem aparecer. E a Organização das Nações Unidas tem, por isso mesmo, recomendado monitoramento rigoroso da evolução genética dessas variantes, para que não sejamos surpreendidos com novas ondas de infecção em futuro próximo. Por isso, esse momento é particularmente grave e arriscado. Na universidade, essa explosão de contaminações pela variante Ômicron tem causado enorme confusão. Em primeiro lugar, porque a quantidade de docentes, pesquisadores, servidores técnico-administrativos afastados por conta da doença é imenso, causando a paralisação de vários serviços, como, aliás, em outras instituições e empresas também. Mas também é particularmente importante porque no final do ano passado, até mesmo por conta de uma intervenção do Ministério Público Federal, as atividades presenciais foram tornadas obrigatórias e muitos estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores que não residem nas cidades onde estão as sedes das universidades e das instituições de pesquisa, deixaram suas famílias e seus lares e retornaram a essas cidades para a execução dessas atividades, para pouco depois de um mês, verem de novo a necessidade de retornar ao modo virtual. No entanto, agora, longe do amparo de suas famílias, o que constitui um problema social importante, porque há muitas pessoas que têm famílias e moram em locais distantes das sedes onde fazem a pesquisa. É por isso que, nesse momento, se você está pensando em viajar para retomar o trabalho de pesquisa longe da cidade onde a sua família reside, aguarde, espere a evolução dos fatos, não seja voluntarioso, porque a chance de você se contaminar e ficar doente, nesse momento, é muito grande. Por isso, aguarde o pico da contaminação da Ômicron, que, segundo os especialistas, deverá ocorrer no início de fevereiro, e a evolução dos fatos. Se cuide, privilegie a sua saúde e vamos, por enquanto, retomando nossas atividades ainda em modo virtual e de forma segura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.